Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe aqui em sua casa mais uma vez pela manhã. E hoje é o domingo, o primeiro dia da semana. Como bem sabe que é o dia do Senhor, né? E estamos aqui pelo nosso Deus. E agradecemos a Deus também por Ele ter nos despertado para o novo dia, por ter nos dado também um sono reparador, um sono abençoado para cada um de nós. Claro que passamos por dificuldades muitas das vezes em nossas vidas, saúde, né? Às vezes não estamos muito bem, mas o Senhor está sempre conosco, todos os dias, nos dando força, nos dando proteção, nos dando saúde, nos dando ânimo, para que possamos estar juntos na casa dEle, para o honrar em espírito e em verdade, para glorificar o seu nome. Por tudo que Ele tem feito por nós em nossas vidas e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo ainda. Amém? Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado aqui na casa do Senhor nesta manhã. Então, feche seus olhos e eleve seus pensamentos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo Senhor estar nos agraciando, Senhor, com mais um dia maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter nos despertado para este dia, Senhor. Muito obrigado por ter nos abençoado, por ter nos trazido em Tua casa nesta manhã, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar, Senhor. Te agradeço pela vida dos irmãos que puderam chegar hoje aqui em Tua casa nesta manhã, Senhor. Abençoa também os que estão chegando, Pai. Te peço a Tua proteção de todo mal também, Senhor Deus, durante todo o percurso para cá, para a Tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, também os que não puderam estar aqui, Senhor, nesta manhã. Te peço também por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, Você venha estar curando, Senhor Deus, devolvendo, Senhor Deus, a saúde dos irmãos, para que logo, logo também possa estar conosco aqui, levando da Tua serva, nossa irmã Alcimar, Senhor Deus, que fez uma cirurgia, Senhor Deus, e agora pedimos pela sua recuperação, Senhor Deus, que venha estar abençoando a Tua serva, que ela possa gozar de uma boa saúde daqui para frente, Senhor Deus. Abençoa as medicações, Senhor Deus, que ela está tomando, Senhor Deus. Abençoa também o pastor Júlio, que está ali com ela, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a toda a sua família, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, toda essa programação pela manhã, ó Pai. Abençoa também todas as mamães, Senhor Deus, da Tua casa, Senhor Deus. Você venha estar dando fortalecimento espiritual a todos, abençoando a todas elas, Senhor Deus, no caminho do Senhor, com a Tua palavra, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos agradecido ao Senhor por tudo. Amém. Amados, agora nós iremos cantar. Vamos cantar o hino de número 3, Louvor ao Senhor. Então peço logo que a igreja possa ficar em pé. Vamos cantar esse hino ao nosso Senhor, louvando e agradecendo o seu nome. Hino de número 3, Louvor ao Senhor. Ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, glória e para sempre sem fim. Ó, gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. Bênção e sabedoria,
sem fim. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bem, meus irmãos, agora chegou o momento especial, né? Aí da prova das famílias. E hoje temos esta prova que é um especial com a irmã Poliana, o irmão Igor, a irmã Isabel. Já podem vir aqui à frente, né? O diácono Ademar não está aqui, teve que viajar, né? Mas os irmãos irão representar aí o seu grupo das famílias. Os irmãos irão cantar o cântico Grande é o Senhor. Oi. Senhor, imo digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, imo digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Muito bem. A segunda prova, né, já foi estabelecida pelas famílias aí, do meio da família. Os irmãos já se preparem também, né, para as suas provas também, né, que está sendo realizada durante a semana. Hoje iniciou-se com mais uma prova, né, que é esse cântico aí com os integrantes de cada família, um integrante de cada família. E digo também um especial pelas mamães, né? Hoje é o Dia das Mães, o segundo domingo de maio. E eu creio que o mundo, né, aí está celebrando este dia. Mas para nós cristãos é melhor ainda, porque é o dia do Senhor, né? Estamos aqui por Ele, para também agradecer a Deus pelas mães também da Igreja Batista da Fé Bíblia Celeste. E não somente dela, mas as outras igrejas também, né? As irmãs em Cristo. E também todas as mamães também aí do nosso mundo, do nosso país. Vamos fazer uma leitura, irmãos, em Salmos 19. Leitura da palavra do Senhor em Salmos 19. Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra em Salmos 19. Vamos ler os versículos de número 7 ao 14. Vamos fazer aquela leitura responsiva que nós sempre lemos, como de costume. Eu vou iniciar a leitura com os versículos, um versículo ímpares, e a igreja vai ler os pares. E quando chegar no 14, irmãos, vamos ler todos juntos em uma só voz. Salmos 19, versículo 7. Todos acharam? Vamos ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Igreja. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Igreja. São mais desejáveis do que ouro, mais do que único ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Igreja. Quem empenhar que possa discernir as provas fábulas, observe das demissão ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Todos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ler mais uma vez, irmãos, esse versículo, todos juntos, em uma só voz, lendo para o nosso Deus. Vamos lá? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, amém e amém. E as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Podemos assentar. Chegam aqui nossos visitantes, nesta manhã estão chegando, né? Graças a Deus por isso. A família do irmão Mateus está aqui presente conosco nesta manhã. Tiago também, graças a Deus, estão aqui. Irmãos, como os irmãos chegaram, né?
a família chegou, vamos dar falar aquela nossa frase bem bonita que nós falamos aos nossos visitantes. Vamos lá? Sejam bem-vindos a Brilho Celeste e voltem sempre. Amém. Ok, graças a Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus. Vamos agora cantar um cântico, meus irmãos, entrega. E neste cântico nós iremos ofertar ao nosso Deus, tá bom? Temos aí o Pix aí na tela, os irmãos estão observando. Mas você pode também trazer aqui, se você tiver em mãos, a sua oferta aqui no Jesus Lápis. Vamos cantar? Entrega. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oferta, meu Pai, que foi arrecadada em tua casa, Senhor. Eu venho estar abençoando, Senhor Deus, essas ofertas que são para a obra e o mantimento, Senhor, da tua casa. Ó Deus, abençoe a tua igreja que te ofertou nesta manhã. Abençoe os que não puderam também, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, essa foi a nossa primeira parte para com o nosso Deus, como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas. Agora eu quero chamar aqui nosso preletor desta manhã, o irmão Mateus, que vai trazer aí a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Bom dia a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Oi. Primeiramente, quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado para trazer
uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Também quero parabenizar todas as mães que aqui estão presentes. Especialmente quero parabenizar minha mãe, que está ali. Eu não sabia que ele ia vir. E meus irmãos aqui, meu avô está aqui também. E quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem nos concedido. Amém, irmãos? Amém. Peço que todos possam ficar em pé. Nós iremos fazer uma leitura bíblica no livro que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos teus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te dou mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome, junto com meus irmãos em Cristo Jesus, aqui neste lugar, Senhor. Quero agradecer por cada alma aqui presente, por cada alma que veio aqui te louvar, te engrandecer, e também, Senhor, sair edificado através da tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui aprendido, Senhor, algo, Senhor, aos nossos corações, e assim praticar a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, peço o entendimento da tua parte a todos nós, Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, que nós possamos mudar e cada vez, Senhor, melhorar nossas vidas pelo poder da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, e eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, nós lemos aqui, eu li na minha tradução, a minha tradução é corrigida, é um pouco diferente de vocês, mas esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, esse texto é um cântico em forma de oração ao nosso Deus. E quem cantou esse cântico, quem compôs esse cântico e essa oração foi Ana. Ana foi uma mulher, uma mãe, que a Bíblia ela narra, ela relata. E a vida de Ana, na vida de Ana nós iremos tirar algumas lições hoje, nessa manhã, a todos nós, não somente as mães, né, mas também a todo cristão. Nós iremos começar entendendo o capítulo 1. Vocês podem acompanhar o capítulo 1 de 1 Samuel. E vamos entender por que ela cantou, ela orou dessa forma, engrandecendo o Senhor nesses versículos do capítulo 2. O que aconteceu na vida dela, né? Nós iremos ler e acompanha aí, irmãos. Em 1 Samuel capítulo 1, ele começa a narrar, a falar de um homem chamado Eucana. Primeira coisa que nós temos que entender é que Eucana não é uma mulher, é um homem. Porque parece que é um nome feminino, né? Mas não é. É um homem, né? Eucana.
Eucana. Houve um homem de Ramá, Taim, ao fim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu, ou seja, ele era da tribo de Efraim. Eucana era da tribo de Efraim. E no versículo 2 diz que este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Vocês podem pensar, né, que poxa, esse homem tinha duas mulheres, né? O que é isso? Tinha duas mulheres. Só que, irmãos, naquela época era permitido a poligamia, um homem casar com duas mulheres, justamente no caso de Ana, né? A Ana, ela era estéril, ela não poderia dar filhos a Eucana, né? E isso era comum na época, de um homem tomar outra mulher para ter a sua descendência, porque era muito importante um homem ter a sua descendência. E Ana não podia dar filhos a Eucana, e Penina tinha filhos com Eucana, né, que era a outra mulher dele. E por isso que era permitido um homem ter duas mulheres, né? O versículo 3 diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então, irmãos, esse homem ele subia todo ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, ou seja, ao nosso Deus, né? Todo ano ele subia a Siló, ele morava em Ramá, e subia a Siló para fazer esse sacrifício a Deus, né? Versículo 4: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Creio que na tradução de vocês fala que ele dava a porção dobrada a Ana, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmãos, nós temos que entender aqui nesse versículo 5, que diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, irmãos, ou quando a Bíblia fala sobre cerrado a madre, ele está falando do ventre da mulher, está falando do útero da mulher. Então, esse problema que Ana tinha, né, de não gerar filhos, veio do Senhor, para justamente Deus cumprir com o seu propósito. Que Ana, naquele tempo, naquele momento, ela não entendia qual era o propósito de Deus na sua vida. E essa dificuldade que ela passava, esse problema que ela passava, veio do Senhor. Na tradição judaica, né, eles têm por lei lá de a mulher tentar fazer filho, né, com o marido por 10 anos. Na tradição judaica, a Bíblia não relata isso, né, mas possivelmente isso aconteceu. Ela demorou muito tempo, 10 anos, no mínimo, né, para Eucana casar com outra mulher e ter filhos. Então, no mínimo 10 anos, Ana sofreu, né? Querendo ter filhos, não podia ter filhos. E no versículo 6, a Bíblia fala que, creio que na tradução de vocês, fala que Penina, ela era competidora de Ana. A sua competidora, ou rival, excessivamente a irritava para embravecer. Além de Ana não gerar filhos, Penina, ela humilhava Ana. Penina, ela humilhava, falava, irritava Ana para Ana ficar com raiva. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7: E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Ana ficava tão triste, ficava tão angustiada, que ela perdia até a fome, irmãos. Ela ficava chorando e não comia. E assim era todos os anos. Quando ele subia para Siló para sacrificar ao Senhor, ela chorava, ela não comia, porque ela ficava muito angustiada. Versículo 8, Eucana vai dizer aqui: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras, Ana? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E Eucana, ele sabia porque Ana chorava, porque Ana não comia. Ele sabia. Por quê? Porque aqui ele pergunta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele sabia qual era o motivo que Ana chorava. Ele sabia porque Ana não comia. Pois justamente o sonho de Ana era de ter filho, né? E ela não podia ter. E ele pergunta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, irmão, nós percebemos aqui que Ana, ela tinha um sonho, né? Um sonho de ter um filho, pelo menos um filho, né? Hoje, irmãos, hoje em dia, a ideologia, muitas ideologias, o feminismo que tem entrado dentro da igreja, pregam e falam que ter filho é perca de tempo, ter filho é um atraso na vida da mulher. Mas Ana aqui, ela queria ter um filho, né? Ela queria ser mãe. E no versículo 9, irmãos, nós iremos ler aqui: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, aí entra Eli, né, o sacerdote, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10, ela quem? A Ana, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, com amargura de alma, irmãos, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, irmãos, nesse momento ela começa a orar ao Senhor. Não somente orar, né? Ela chorou muito. Já estava sendo humilhada por Penina. Ela estava sendo humilhada. O sacerdote Eli perguntou. O sacerdote Eli estava sentado na cadeira, né? E percebeu que Ana estava ali orando ao Senhor e chorando abundantemente, assim como diz o versículo 12, que nós vamos entender daqui a pouco. E quando Ana começou a orar ao Senhor e chorando abundantemente, ela voltou um voto ao Senhor. Versículo 11 vai dizer isso. Voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei. Esse aqui é o ponto, irmãos, das nossas orações, das nossas petições ao Senhor, né? Ela estava pedindo ao Senhor, fazendo um voto ao Senhor, para exatamente engrandecer o Senhor, porque ela diz que ao Senhor o darei. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, irmãos, quando ela diz que sobre a sua cabeça não passará navalha, isso significa que Samuel, ele seria um nazireu de Deus. Mesma coisa que Sansão foi, né? Sansão também foi um nazireu de Deus, né? Sobre a sua cabeça não passou navalha, né? A não ser quando a Dalila enganou Sansão ali, né? E descumpriu com o propósito de Deus, né? Mas Samuel também, ele era um nazireu de Deus, né? Versículo 12: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor,
Eli fez atenção à sua boca. E aqui, irmãos, é o nosso primeiro ponto que nós iremos tirar como lição em nossas vidas, do versículo 10, né, que a gente começou, que ela começou a orar, e no versículo 12 diz que ela perseverou e estava perseverando em oração. E Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ana já estava sofrendo humilhação, Ana já estava orando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor e chorando abundantemente diante do Senhor. E aqui ela continuava perseverando em oração. Então, irmãos, a nossa primeira lição nessa manhã, nós entendemos que com a vida de Ana, nós entendemos que nós precisamos e devemos perseverar em oração. Tanto que o Eli, o sacerdote, achava que ela estava embriagada, né? Ela estava bêbada, porque ela falava em seu coração, mexia a sua boca, mas não saía palavras, não saía som, não saía nada. Mas com certeza o Senhor Deus estava escutando o coração dela. E Eli não entendeu isso naquele momento, né? Ele não entendeu que Ana estava orando ao Senhor, e ele pergunta se ela estava embriagada, né? Em versículo 14 diz: E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele achava que ela estava bebendo, né? Mas ela não estava bebendo. Versículo 15 diz assim: Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E nesse versículo 15, irmão, nós iremos tirar a nossa segunda lição nessa manhã, que no parte final do versículo 15, ela diz que porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ou seja, irmãos, ela estava se humilhando diante do Senhor. Ela já estava sendo humilhada por Penina, né? Mas não tinha resultado nenhum. Deus não tinha como agir na vida de Ana, somente sendo humilhada por Penina. A frase, irmãos, não é os humilhados serão exaltados. A frase é: quem se humilha, Deus vai exaltar. Deus exaltará quem se humilha diante do Senhor. E isso aconteceu com Ana. E Ana estava se humilhando diante do Senhor. Ela estava derramando a alma dela diante do Senhor. E nós, irmãos, nós temos também que nos humilhar. Muitas pessoas, né, na igreja, no trabalho, acham que são alguma coisa. Nós somos somente pó, irmãos. Nós somos pequenos demais diante do Senhor. Nós somos pequenos. O planeta Terra parece que é grande, né? Mas diante do universo, das galáxias, das milhões de galáxias, é pequeno, irmão. Imagine nós, né? Quão pequeno nós somos, né? E nós temos que nos humilhar diante do Senhor. O Senhor que é o Criador de todas as coisas. O Senhor que criou e mantém o mundo e também vai consumar todos os séculos, né? Quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Então, irmãos, a lição que nós temos que tirar é que nós também devemos nos humilhar diante do Senhor. Também, irmãos, no versículo 16 diz, Ana vai falar: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, irmãos,
ela estava orando ao Senhor, ela estava chorando abundantemente, ela estava se humilhando diante de Deus e ela estava sendo sincera com o Senhor. Ela estava falando todos os seus desgostos, os seus cuidados, os seus problemas, suas aflições. Ela estava falando a Deus, porque ela entendia que somente Deus podia fazer algo a ela, né? Ela entendia que somente Deus podia fazer algum milagre, alguma diferença na vida dela. Como eu tinha dito, né, que no mínimo ela tinha pelo menos 10 anos ali tentando e não conseguiu ter um filho. E ela clamou ao Senhor. Ela falou dos seus problemas, ela falou do seu desgosto e foi sincera com o Senhor. E muitas pessoas, né, hoje, tanto na igreja ou fora da igreja, quando ora ao Senhor, no seu coração não está sendo sincero com o Senhor, né? Esse é o pior erro do ser humano, né? Porque nós podemos enganar um ou outro aqui, mas a única pessoa que a gente não pode enganar é o próprio Deus. Então, irmãos, a sinceridade é muito importante quando nós oramos, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nosso deitar, nosso levantar, e aí nós não conseguimos enganar, irmãos. E Ana, ela foi sincera ao orar ao Senhor. E isso, irmãos, nós devemos aprender com ela também. Mais uma lição, é a sinceridade de coração. Nós devemos ser sinceros quando nós oramos a Deus, falar para Ele as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas aflições. Porque Ele entende o seu coração, Ele entende o seu sofrimento. Nós devemos orar, ser perseverante em oração, nós devemos nos humilhar diante do Senhor e também nós devemos ter sinceridade de coração nas nossas orações. E continuando, o versículo 17 diz: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então aqui Eli entendeu, irmãos, que Ana estava orando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor. E ele reconheceu que Ana estava fazendo o correto diante de Deus, né? E disse ela responde ele: Acha a tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, irmãos, quando Ana, ela perseverou em oração, se humilhou diante do Senhor, ela foi sincera com o Senhor, chorando abundantemente. E quando Eli falou com ela, como ele diz aqui no versículo 17, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ana, ela mudou o seu semblante, já não era mais triste, ela comeu e foi para seguir o seu caminho, né? Então, irmãos, a resposta para nossas aflições, para nossas dificuldades, é a oração, irmãos. Oração sincera, oração que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. E Ana já entendia isso, e o seu semblante já não era mais triste. Versículo 19 diz que: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Aqui está falando de Eucana e Ana. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quando o versículo diz que Eucana conheceu Ana, em outras traduções diz que Eucana coabitou com Ana. Todos aqui sabem, né, que é o ato de
do homem e da mulher que faz, né, para gerar um filho. E aqui diz, né, Eucana conheceu Ana, ou coabitou com Ana, sua mulher, e o final do versículo diz, e o Senhor se lembrou dela, né? Então, irmãos, Deus naquele momento ele estava lembrando da oração, da humilhação que Ana estava passando e da humilhação que ela estava se humilhando diante dele e a sinceridade do seu coração. O Senhor se lembrou dela. E aí, irmãos, vai vir um resultado da oração de Ana. O versículo 20 vai dizer que e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome de Samuel, que significa ouvido por Deus. Samuel significa ouvido por Deus, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana ainda tinha que cumprir o seu voto, porque Deus ele honrou com o seu compromisso. Porque Ana concebeu e teve o filho, chamou Samuel, né? E ela tinha que cumprir esse voto que ela tinha feito ao Senhor. E no outro ano, para fazer o sacrifício anual, foi Eucana em toda a sua casa a sacrificar ao Senhor. Porém, versículo 22 diz, porém Ana não subiu. A gente pode pensar, não, poxa, Ana não está cumprindo com o seu voto, né? Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ana não estava descumprindo com o seu voto. Ela estava esperando o Senhor para que o seu filho Samuel, até que ele fosse desmamado, né? E lá, quando Samuel fosse, ele já ia ficar para sempre na casa do Senhor. Versículo 23 diz, e Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. Ana ficou em Ramá, e Eucana foi para Siló sacrificar ao Senhor. E possivelmente, né, junto com Penina e com seus filhos. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e 1 éfa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. Então, irmãos, aqui nesse momento ela foi a Siló, onde Eucana estava, junto com Penina e seus filhos. E levou, né, os bezerros, o éfa, o odre de vinho. E o menino, como diz o versículo, no final do versículo 24, ele diz que o menino ainda era muito criança, ele era pequeno ainda, Samuel. O versículo 25 diz, e degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Ana foi apresentar Samuel ao sacerdote Eli, irmãos, para cumprir com o seu voto. Disse Ana, e disse ela, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Aqui diz, né, aqui os conhecedores da palavra aí, a Bíblia fala aqui, meu Senhor, Ana fala meu Senhor, mas não é o Senhor Deus, né? Tanto é que na sua Bíblia está com S minúsculo. Quando a Bíblia fala e está escrito com S maiúsculo, é o Senhor Deus, mas quando é com S minúsculo, é alguma autoridade, né, sacerdotal. E ela diz, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Aí sim ao Senhor, né, Senhor Deus. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Então, irmãos, ela estava ali para
honrar com o seu voto, né? Ela foi uma mulher honrada. Ela honrou com o seu compromisso. Muitas vezes, né, no dia de hoje, acontece muito de uma pessoa que está desempregada, né? Pede um emprego a Deus. Senhor, me dê um emprego. Se o Senhor me der, eu vou honrar com meus dízimos, com minha oferta. E quando Deus honra, não faz isso, né? Não honra com seu compromisso, não honra com seu voto. E Ana já tinha esse pensamento de honrar a Deus e honrar com seus compromissos, né? Às vezes até as pessoas fazem, né? Senhor, me dê um emprego que eu vou te honrar com dízimo de oferta, vou ajudar na casa do Senhor, na obra do Senhor. Aí quando consegue, aí diz a Deus, né? Não, Senhor, não precisa não, que eu já consegui. Aqui não, o pessoal não entende que Deus que deu o emprego para ela. E as pessoas não entendem que nós devemos honrar com nossos compromissos, com nossos votos com Deus, né? E Ana fez muito bem isso. Ela honrou com o seu voto. Versículo 28. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ela adorou ali ao Senhor. Creio que na tradução de vocês diz que eles o adoraram ao Senhor. Porque Ana já estava adorando há muito tempo, né? E ali Eli percebeu, entendeu que Deus honrou essa mulher. E ela estava honrando ao Senhor, dando Samuel para ficar na casa do Senhor e aprender com ele. Então, irmãos, nós entendemos nessa manhã e aprendemos com a vida de Ana que nós devemos perseverar em oração, se humilhar diante do Senhor, ser sincero de coração e ser grato a Deus, né? Como Ana fez. Ela foi tão grata a Deus que ela cantou um cântico em forma de oração. No capítulo 2 há esse cântico, né? O capítulo 2 diz que Ana orou ao Senhor e disse: o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas nas balanças. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos enfraqueceu. Isso é o louvor de Ana, em forma de oração a Deus, né? E o versículo 6 que nós lemos por início, ela exalta mais ainda o Senhor, né? O versículo 6 em diante. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desce o esterco, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aqui só estava engrandecendo a Deus, né? Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido.
Versículo 11 diz que: então Eucana foi-se a Ramá. Eles voltaram para Ramá. Depois que Ana adorou em forma de oração a Deus, eles voltaram a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, irmãos, Ana cumpriu com o seu voto. Ela honrou ao Senhor com o seu menino que Deus tinha dado a ela, né? Ana queria somente um filho. Depois, né, os irmãos podem ler, Deus ainda deu mais filho para Ana, né? Não somente Samuel. Então, irmãos, nós entendemos aqui que Ana, ela honrou com seu compromisso, deixou Samuel perante o sacerdote Eli para ele aprender, né, com ele. Ana somente queria um filho, e Deus, para cumprir com o seu propósito, ele fez de Samuel um sacerdote e também um profeta, né? E Samuel foi muito usado perante o Deus, né, e com o Senhor, né? Mas aí a história já é de Samuel, né? E também nós vamos ficar com isso, irmãos, que com a vida de Ana. Ana foi uma mulher que não podia ter filhos, era estéril, e clamou ao Senhor, perseverou em oração, se humilhou diante do Senhor, foi sincera com o Senhor, falando para Ele todas as suas necessidades, seus problemas, suas aflições, suas angústias. E Deus a ouviu, Deus a escutou. E Deus lembrou dela, deu um filho a ela. Ela concebeu um filho e ela honrou com o seu compromisso, honrou com o seu voto. E nós devemos aprender com a vida de Ana. De tudo que ela fez, de como ela fez, para Deus ser glorificado, né? Porque às vezes nós pedimos algo ao Senhor, pedimos a Deus, né, algo para o nosso próprio interesse, não para glorificar a Deus, né? E porque muitas vezes Deus não cumpre ou não faz o que nós pedimos, porque não engrandece a Deus. Então, irmãos, nós temos que orar e pedir a Deus e fazer e ter a ideia, o pensamento que tudo que nós possamos fazer e pedir a Deus seja para a glória dele, porque Deus, somente Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente Ele nós devemos prestar adoração, não porque Ele necessita dos nossos esforços, da nossa adoração. Ele não necessita disso. É porque Ele merece e Ele é digno de todas essas coisas. Então, irmãos, nós aprendemos nessa manhã que, pela vida de Ana, né, que ela perseverou, se humilhou, foi sincera e foi grata a Deus. E eu quero só falar que também em relação à mãe, Ana, ela amava muito Samuel, né? E acima de Samuel, ela amava a Deus. E alguns daqui talvez não saibam, mas o amor de mãe é o único amor que pode ser comparado com o amor de Deus. Peço que todos possam abrir suas Bíblias em Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Ana, ela amava muito a Deus, e quando ela teve o filho, ela teve esse amor, que é o amor de mãe, que é o amor que é o único amor que pode ser comparado com o amor de Deus. Não é como o amor de Deus, mas pode ser comparado. A Bíblia fala sobre isso. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do seu filho do seu ventre?
Então, ele está dizendo aqui, irmãos, que pode uma mulher esquecer do seu filho? É difícil, né? Uma mulher esquecer do seu filho, uma mãe esquecer do seu filho. É improvável que isso aconteça, né? Uma mãe esquecer do seu filho. O versículo continua dizendo que, mas, Deus falando aqui, né? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Então, irmãos, aqui mostra o amor incondicional de Deus, né? O amor incondicional é aquele amor que não depende dos nossos esforços, não depende do nosso mérito, não depende do nosso que a gente faz ou deixa de fazer. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não aceita o que nós fazemos, né? Que é os nossos pecados. E o amor de mãe é esse, né? Que a mãe tem mãe aí que tem filhos que estão perdidos no mundo das drogas, né? Estão perdidos no mundo. Ela ama ele de qualquer forma, mas ela não concorda com o que ele faz ou deixa de fazer. E é assim o amor de Deus para conosco, né? O amor incondicional. E Deus fala, né, que apesar de essa mãe esquecer de seu filho, Deus nunca esquecerá do seu povo, né? Nunca vai esquecer de nós. Então, irmãos, nós ficaremos com essas lições de Ana e com esse aprendizado, né? Que o único amor que pode ser comparado com o amor de Deus é o amor de mãe. E mais uma vez quero parabenizar todas as mães aqui presentes, que sem a mãe nós não estaríamos aqui, e principalmente sem Deus, né? Sem Deus nós também não estaríamos aqui, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, né? Apesar de muitas pessoas serem mães, muitas mulheres serem mães aqui, elas também têm mães, né? E foi passando por geração em geração, né? Então, irmãos, nós ficamos com essa palavra, nós possamos guardar em nossos corações, através da vida de Ana, que ela foi perseverante em oração, ela se humilhou diante do Senhor, ela foi sincera de coração ao Senhor, e ela foi grata ao Senhor, irmãos. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, pela essa palavra que foi exposta, foi dita, foi explanada, Senhor. Agradeço a Ti pela Tua palavra que é viva e eficaz. Que nós possamos aqui ter aprendido com a vida de Ana. Ela, Senhor, era uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Mas ela clamou, pediu ao Senhor, se humilhou diante do Senhor, foi perseverante na oração e foi grata também ao Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dela. Que nós possamos também ser gratos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e certamente por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós, Senhor. Que toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração somente seja dada a Ti. Que nós possamos, Senhor, cada vez a diminuir e o Teu nome venha a crescer, Senhor. Eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Passo a palavra para o dirigente, irmão Ivon. Ele vai dar continuidade ao culto dessa manhã. Bem, irmãos, fica aí, né, o recado de Deus para nossas vidas, da sua palavra, principalmente as mamães, né, as mulheres aí que têm perseverado no caminho do Senhor, né, têm ouvido a palavra do Senhor, que Deus assim venha estar cumprindo em suas vidas também, né, o que aconteceu na vida de Ana. Vemos aí a sua vida, a vida de Ana, né, os exemplos delas para as mulheres, e não ficou somente aí, né, a história diz mais. E Ana todos os anos subia para ali levar a túnica, né, que ela fazia para o seu filho todos os anos, para que ele vestisse ali como
Aí já se tornando já um sacerdote para Deus. Então tudo era propósito de Deus ali na vida de Ana e na vida de Samuel, né? Ele se torna um grande sacerdote de Deus ali no lugar de Eli. Já estava sendo tudo já encaminhado, né? E Deus estava no propósito de tudo ali na vida dessa família. E diz mais, né, que a história é que Ana teve ainda mais 5 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres. Então Deus abençoou. Ela honrou com seu voto, entregou esse menino ali a Eli, né? Agora imagine, né, o que ela sentia lá longe dele, né? Mas sabendo que Deus estava com ele ali, né? Estava honrando. E ele abençoou mais uma vez aquela família e Deus deu mais filhos para eles. Amém? Então é assim que Deus faz, né? Na vida das pessoas, na vida daquele que teme ao Senhor. Agora, irmãos, posso ficar em pé, os irmãos? Os irmãos tiverem algum aviso? Tem aviso para dar? Vai continuar? O que é? Vai continuar o quê? O que é? É a senhora agora que vai entrar? Como diz o pastor, essa parte nós não ensaiamos. Bom dia, irmãos. Eu estava ali a meditar, né, a mensagem do irmão sobre Ana. Como será que eu, Eliane, agiria sendo Ana quando a Penina estava ali irritando? Como é que você ficaria? Como é que você se comportaria diante de uma situação dessa? Você que é mãe. Hoje tu é mãe, mas se você não fosse e a outra fosse, ela todo santo dia ali no teu pé te xingando, te irritando, te humilhando. Como será que você se comportaria diante dessa situação? É difícil, né, irmãos? Irmãs, a gente se comportar de uma forma que agrade ao Senhor, porque certamente eu já tinha dado um soco nela, né? Não sei se as irmãs dariam um soco, um puxão de cabelo, uma rasteira, né? Mas sei que tenho certeza que acho que não ficaria muito quieta não, né? No seu canto, ouvindo todos os dias ali aquele xingamento, aquela humilhação. É difícil, mas Ana, nós temos muito que aprender com Ana. Amém? Bom, irmãos, eu tenho aqui uma pequena poesia para falar para as mães, que vocês ouçam com atenção, tá? Sobre esta poesia que diz assim: mãe, uma mulher agraciada por Deus, presenteada com uma missão a cumprir, cuidar da herança do Senhor com imensurável amor e a sua necessidade suprir. Sonha com o rostinho, com o cabelo, nariz e olhinho, quando em seu ventre ainda está, mas logo chega o dia da imensa alegria em podê-lo contemplar. Em seus braços, a mãe segura com aquele toque de doçura e passa do bebê a cuidar. Mesmo sem experiência, mas com muita paciência, noites em claro chega a passar. O filho cresce a cada dia, anda, fala, que alegria. Cada fase é uma conquista, não deixando de cuidar, ensinando a perseverar. Vamos, filho, não desista. Que Jesus é o caminho, ensina com carinho, levando a escola dominical e a criança desde cedo vai aprendendo sem segredo a se desviar do mal. Seja o filho jovem ou adolescente, a mãe sempre está presente e nunca deixa de orar, pedindo a Deus que tenha cuidado com seu filho muito amado e lhe faça prosperar. Nem sempre o filho ajuda. Quando cresce, às vezes muda, mas a mãe que é mãe não desiste de amar, pois o amor de mãe é inexplicável. Esteja enferma ou saudável, dele sempre quer cuidar. Então, neste lindo dia, através desta poesia, quero a minha mãe homenagear, dizendo que, mesmo sendo assim, agradeço por cuidar de mim. Mãe, para sempre vou te amar. Então, que essa poesia sirva para todas vocês que estão aqui esta manhã
e que os filhos, sendo jovens ou adolescentes, né, possam dar ouvidos à sua mãe e que você possa abraçá-la, beijá-la enquanto ela está perto de você, porque nós sabemos que muitas mães não têm mais seus filhos ao seu lado, né? Muitas mães já perderam seus filhos ou não estão mais juntos por algum motivo. Então nós, filhos, porque eu também sou filha, né, devemos estar sempre ao lado da mãe, a abraçá-la, amá-la, obedecê-la, fazê-la sentir, né, o carinho. Eu digo assim que nós, mãe, o que nós queremos? Presente? É bom. Quem não quer presente? Mas aquele filho obediente, aquele filho que está presente em todos os momentos quando a mãe precisa, esse é o melhor presente que uma mãe quer. O melhor presente que uma mãe deseja. Quando ela vê que o seu filho, né, está no caminho certo, naquilo que ela está ensinando, conduzindo. Então que Deus abençoe grandemente cada mãe e cada filho. Amém? Muito bem. Então, neste momento nós vamos passar para nossas homenagens. Eu peço assim que a irmã Poliana me traga aquela cesta ali, por favor, de presente ali para nós presentearmos as mães aqui. E irmão Janderson já prepara aí a foto, tá bom? Para nós fazermos isso. E depois está liberado o café para as mães. Muito bem, deixa eu tirar esse trem aqui que é pra gente... Pra lá, irmão, por favor. Melhor pro lado de lá. Vai. A senhora é minha assistente. Muito bem, então nós vamos começar aqui. Obrigada, irmão. Pela Nira, a mãe Nira. Vamos chamar aqui a irmã Gabriela. Vamos presentear a sua mãe. Irmã Nira, essa é o presente que a igreja oferece, né, para as mães da nossa igreja. Pode, só delas duas. Tira com ela depois, deixa que você sai. Já, só elas duas agora. Só elas duas? Cortou tudo bem. Obrigada, palmas para ela, irmãos. Vou chamar aqui agora a Isabel e o seu filho Yuri. Bora, Yuri. Acordou agora? Pronto. Deixa eu dar aqui para ela. Agora tira só ela. Muito bem. Palmas para ela. Irmã Lane, seu filho Newton. Tem mais alguém? São 5. Minha mãe já dizia que uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. Mas tem filhos que estão sempre ao lado da mãe, né? Não podemos generalizar. Muito bem. Vamos chamar aqui a irmã Maria. Irmã Maria com as suas filhas. Quero chamar aqui a irmã Natividade. A irmã Nati disse que esse mês ela foi abençoada de tantos presentes que ela ganhou. E vai ganhar mais um agora. Muito bem, irmã, parabéns. Chamo aqui a irmã Raimunda.
Irmã. Vem, pode, nós três aqui. Obrigada, irmã. Chama aqui a irmã Leonor, com seus filhos, seus 3 gudugos. Dá pro Tiago aí bater a foto. Teus 3 bebezão. Quero chamar aqui agora a irmã Tabita, que alguém não esperava que ela vinha hoje aqui. Vamos lá, todos os seus filhos aqui. Seus gudugos também, olha aí o tamanho dos gudugos dela. E o pai também veio. Bom, as irmãs que não estão aqui, que no caso é a Geiciane e tem a Iane, nós entregaremos à noite o presente das mães que faltaram hoje pela manhã, certo? E tirar minha foto aqui, que minha filha foi embora, me abandonou. Vem cá, Polly. A Polly vai fazer... Pronto. Muito bem, irmãos. Diácono Ivon, fazer oração para o café. Essa é a nossa singela homenagem da Igreja Brilho Celeste para as mães da igreja. Agora sim, pode... Agora sim, em pé, né? Vamos orar a Deus, agradecer pela programação que foi feita e pelo café. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa que passamos. Estamos aqui em Tua casa, Senhor, pela programação realizada, principalmente por Tua palavra que nós ouvimos hoje, pelas lições de vida, Senhor Deus, o qual nós ouvimos da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Abençoai também, ó Deus, este café que será servido para nós. Abençoa a nossa comunhão. E venha estar abençoando tudo que vai ser realizado, Senhor Deus, aqui em Tua casa, Senhor. E venha estar alegrando o coração de todas as mamães aqui da Brilho Celeste, as mamães de todas as igrejas, e também, Senhor Deus, as nossas mamães também que estão aí no mundo, estão em outras cidades. Venha estar abençoando cada uma delas também, Senhor. Aprendemos hoje que o amor de mãe também, Senhor Deus, é parecido com o amor de Deus. A mãe dificilmente esquece de seu filho, Senhor Deus. E o Senhor jamais esquece do seu povo, da Tua igreja. E nós te agradecemos de todo o nosso coração por isso, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nos abençoe nesta manhã a nossa comunhão. E também, Senhor Deus, após a nossa comunhão, também após o café, Senhor Deus, se possa estar levando aos nossos lares, na Tua santa paz, nos dando também, Senhor Deus, um ótimo dia. E se Deus quiser, à noite estaremos aqui também em Tua casa para também estarmos cultuando ao Senhor, Deus, em espírito e em verdade, ouvindo mais a Tua palavra, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Um ótimo café a todos.